Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Cristo esteja com você que está me assistindo. Neste segundo domingo da Páscoa, a Igreja nos convida a mergulharmos no coração misericordioso de Jesus. Este coração que nos ama, que nos acolhe, que nos perdoa. Este coração bondoso e compassivo. No dia da ressurreição, Jesus aparece para os apóstolos e sopra sobre eles o Espírito Santo e dá autoridade para que perdoem os pecados. A igreja nasceu do coração misericordioso do Senhor. A igreja nasceu para perdoar os pecados, para perdoar aqueles que se arrependem. A igreja não nasceu para condenar ninguém. A igreja nasceu para levar a misericórdia de Deus até os confins da terra. E neste dia Tomé não estava com eles. Quando os apóstolos proclamaram a ressurreição para Tomé, disseram: olha, nós vimos o Senhor, ele está vivo. Tomé não acreditou. Se eu não ver Jesus com esses olhos que a terra há de comer, se eu não tocar nele, eu não vou acreditar. Na semana seguinte, Jesus aparece novamente e Tomé está presente. E quando Tomé vê Jesus e Jesus diz: olha, estou aqui, Tomé, pode me tocar. Tomé faz uma profissão de fé lindíssima e muito profunda. Meu Senhor e meu Deus. Tomé coloca ali Jesus como Senhor de sua vida, como Deus de sua vida. E de fato, depois Tomé se torna um missionário e morre pelo Evangelho. Derrama o seu sangue pelo Evangelho. Aí nós percebemos que de fato Jesus era o Senhor da vida de São Tomé. Mas o que a gente pode refletir nesse ponto é que naquele primeiro domingo, Tomé não estava na comunidade, não estava com a igreja. Para que ele pudesse fazer essa experiência completa do ressuscitado, ele precisou estar na comunidade, estar na igreja. Então, se nós quisermos fazer essa experiência de Jesus como um todo, nós precisamos estar unidos à igreja. Hoje é muito comum nós ouvirmos as pessoas falarem: eu não vou na igreja não. Eu rezo em casa, Deus está no meu coração, o que importa é isso, e eu rezo em qualquer lugar, e não sei o que, não sei o que. Claro, Deus está em todos os lugares. Nós devemos rezar sim durante muitas vezes ao dia. Porém, é necessário que nós estejamos unidos à igreja, porque é a igreja que vai nos transmitir o Evangelho. É a igreja que vai nos transmitir o ensinamento de Jesus. É a igreja que vai nos apresentar a misericórdia do Senhor, de maneira especial no sacramento da reconciliação, na confissão. E é interessante nós olharmos para a igreja como esse instrumento de Jesus, porque quem guia a igreja é o Senhor. É o Espírito Santo que conduz a igreja. Tem sido assim nesses 2 milênios da história da igreja. E nós devemos falar sobre isso também neste momento, porque nós estamos aí em sé vacante. Infelizmente, há alguns dias, nós perdemos o nosso amado Papa Francisco. E a mídia já começa com aquelas especulações, né? Quem será o novo Papa? E quem que é o preferido? E quem que é isso, aquilo? Como se fosse uma corrida presidencial. Como se a gente estivesse nos preparando para votar para prefeito. E não é bem assim. Quem vai conduzir o conclave, quem vai conduzir os cardeais é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que conduz a igreja desde a sua fundação. Ao longo da história da igreja, nós tivemos, contando com Francisco, né, de São Pedro até o Papa Francisco, 266 papas. E todos os papas teve o dedinho ali do Espírito Santo. Até os maus papas. Porque na história da igreja, meus irmãos, teve papas que, olha, pintaram e bordaram. E não deram nenhum testemunho de Cristo. Que foram totalmente contrários à fé católica, né? Que fizeram coisas tristes. Mas até esses papas, eu acredito que o Espírito Santo permitiu que fossem escolhidos, justamente para mostrar que quem conduz a igreja é ele, não é o homem. Porque se a igreja fosse uma instituição humana, a igreja tinha acabado há muito tempo. Mas não, a igreja é uma instituição divina. A cabeça da igreja é Cristo. Então,
Surgiu impérios, caiu impérios, reinos nasceram e morreram, e a igreja permanece firme, a igreja permanece de pé. E será assim até o fim dos tempos, porque Jesus prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos e que o inferno não ia prevalecer, o inferno não ia vencer a igreja. Confiemos na ação do Espírito Santo. Neste momento em que os cardeais se preparam para o conclave, a nós, católicos, cabe o dever, a missão de rezar por eles, pedindo que o Espírito Santo os conduza, que o Espírito Santo traga um Papa Santo para a Igreja, que seja feita a vontade de Deus para a Igreja. Porque a Igreja não é minha, a Igreja não é sua. Às vezes nós falamos, a nossa Igreja, como se a Igreja fosse uma propriedade nossa, e não é. A Igreja é de Cristo. Nós somos apenas membros dela, Mas a Igreja é de Cristo e é a vontade dele que deve prevalecer na Igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, que o nosso coração seja semelhante ao coração misericordioso de Jesus, coração bondoso, coração manso e humilde do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.